Olá, meus queridos, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de jovens. Meus queridos, ontem teve um momento hipertexto e também a nossa rede semântica, que a palavra principal é sinal. As minhas 4 palavras em texto escolhida foi sábado, mandamento, obediência e mistérios. Falando um pouco sobre, a palavra sinal, você vê que Êxodo, que foi capítulo 31, do verso 12 a 18, o nosso verso da semana principal, onde ele falava no verso 13 que o sábado é o sinal. Então, você vê que esse é o aspecto aí, por isso que a palavra relacionada também é sábado. E mandamentos, que a lição tem enfatizado os mandamentos de Deus, e a lição também usou muito a palavra mistérios, de que o aspecto da salvação ela é simples, mas parece até um paradoxo, Porque precisa a nossa parte também, a gente aceitar, a gente obedecer, viver para Deus, Às vezes a gente coloca como é só levantar a mão, aceitar Jesus, mas existe uma entrega e a gente não pode esquecer disso. Então aí eu coloquei mistérios, A salvação tem os seus mistérios e as verdades de Deus. E também obediência, que é uma palavra muito importante que a gente está usando durante essa semana. E chegamos aí à quinta-feira com um tema bastante interessante. Algumas coisas levam tempo. E a lição ela cita uma expressão, Roma não foi construída em um dia. Essa expressão foi primeira vez falada em 1545 e ela realmente tomou uma proporção quando a rainha Elizabeth I, ela falou em 1564 essa mesma expressão. A ideia é que tarefas importantes, ela leva tempo. E aí a lição faz um paralelo, onde ela diz que a justificação ela pode ocorrer mais rápido, que a gente aceitar a Cristo, mas eu já falei a vocês que não é bem assim, é um pensamento do autor, A justificação e a santificação, tudo depende da nossa entrega. Mas claro que leva a longo prazo o aspecto da santificação, porque também demora o aspecto da nossa aceitação de mudança. Então lembre-se, tudo para Deus depende de nós. Você vê que a criação, Deus podia ter falado e tudo surgiu em um só dia. Mas Deus preferiu fazer em 6 dias e no 7º descansou. Deus podia ter falado e em segundos tudo veio a existir. Então você vê que a justificação, a santificação não depende de Deus, depende de quem? De nós, da nossa entrega. Olha, eu não vou dizer claro que a pessoa está salva, a pessoa é santa, mas naqueles aspectos que a gente luta, pessoalmente para mudar, eu já convivi com pessoas, aí eu te digo, não é conviver de você falar, não, já morei com pessoas, que algumas coisas que eram difíceis para mim fazer, para ele eu achava que era leve, era fácil. E aí eu pensei assim, não, deve ser porque ele tem muitos anos como cristão. E era gente que tinha menos tempo do que eu. Moral da história, eu entendi que não tem a ver com tempo, não tem a ver com anos, tem a ver com experiência com Deus. Então você pode estar começando na sua caminhada agora e ter uma entrega e um conhecimento de Deus, como muita gente que tem 30, 40 anos na igreja pode não ter. Então por isso que a santificação tem a ver o quanto eu me entrego a Deus. Agora, isso ocorre do dia para a noite? Ocorre se você permitir. Porém, a Bíblia diz, pelos seus frutos vos conhecereis. Então, o fruto não dá rápido assim. A gente tem um processo para ver o fruto realmente crescendo, amadurecendo. E aí essa expressão amadurecer é o que eu e você precisa. Até tem um texto na lição, que é 1 Pedro 2, 22, que diz assim, como criança recém-nascida, desejam o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Precisa se alimentar para ver o crescimento. E aí então o que acontece? A gente precisa desenvolver os frutos do Espírito, bondade, amor, longanimidade, mansidão. E esses frutos, ele é demonstrado com o quê? Com o tempo, sabe por quê? Porque hoje eu posso transmitir ser uma pessoa calma e amanhã não. Então a gente forma a opinião de uma pessoa com o tempo. Mas o que eu quero dizer desse até meu amigo, não é que eu formei minha opinião dele de um dia para a noite. A gente morou junto mais de 5 anos. Mas eu digo assim, eu já tinha quase 20 anos de igreja e ele tinha esses 5 anos de convertido.
Então eu fiz assim a comparação com os meus 5 primeiros anos e foi diferente para ele. Então o que eu quero dizer é isso, a maturidade ela não vem assim, com 10 anos na caminhada cristã você se torna maduro, com 15 anos, não. Isso é individual, para alguns pode demorar mais, para outros menos, depende de quem? Do leite que a gente está tomando, que é o alimento espiritual diário, buscando a presença de Deus. Assim como a criança física leva tempo, o crescimento espiritual leva tempo. Então a gente precisa compreender isso. A justificação, ela também ocorre, como a gente já falou. A santificação, ou seja, a semelhança com Deus, é um alvo a ser atingido por todos nós. Eu e você devemos buscar essa santificação que vem do Senhor. Que possamos realmente fazer a sua vontade, buscar ser santo como o nosso Deus é santo. Que Ele te abençoe nesse dia e guarde. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe-nos, Senhor, nos ajude a ser santo como o Senhor é, fazer aquilo que te agrada no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Olha, hoje não deu certo a meditação gravar, mas amanhã tem logo cedo, tá bom? Tchau, tchau.